Olá, bom dia! Seja bem-vindo, nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, 8 de março. Aliás, feliz Dia das Mulheres. Vamos então de destaques. Nesse Dia Internacional da Mulher, Lula anuncia pacote de medidas para a garantia de direitos. Entre as iniciativas está um projeto para equiparar salários. Afinal, de acordo com o Banco Mundial, paridade salarial de gênero é lei em 97 países, mas tirá-la do papel é o grande desafio. 2 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um acidente ferroviário no norte do Cairo, capital do Egito. E nesse 8 de março nós vamos conhecer a história de um gaúcho que dedica as horas vagas para ajudar mulheres desempregadas a conquistarem uma colocação no mercado de trabalho. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. E no Dia Internacional da Mulher, o governo federal vai anunciar medidas para a garantia de direitos. Entre as iniciativas está um projeto para assegurar o salário igual entre homens e mulheres que exerçam a mesma função. Vamos juntos conferir. Além de tentar reduzir a desigualdade de gênero por meio dos salários, o governo lança ações com o objetivo de diminuir a violência contra a mulher e garantir segurança contra o assédio. Também deve reforçar a formação profissional e tecnológica, promover o acesso à ciência, esportes e artes. A ideia é oferecer ainda auxílio creche para dar condições para as mães deixarem os filhos para poder trabalhar. Outra medida será um decreto que trata da dignidade menstrual, com o compromisso de oferecer absorventes de forma gratuita no Sistema Único de Saúde. Hoje, as mulheres respondem a 29% dos cargos de liderança na indústria, ao mesmo tempo que, a cada 10 indústrias brasileiras, 6 contam com programas ou políticas de promoção de igualdade de gênero, sendo que 61% afirmam tê-las há mais de 5 anos. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, baseada em um levantamento feito com 1.000 executivos industriais, que revelou ainda que 57% dos entrevistados dão importância alta ou muito alta às políticas de gênero. Em pronunciamento, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, anunciou algumas medidas do governo contra a violência e a desigualdade sofrida pelas mulheres e pediu respeito a elas em todos os espaços que ocupam, sejam na escola, na comunidade e principalmente dentro de casa. E a Controladoria Geral da União abriu uma investigação sobre o caso das joias que o governo da Arábia Saudita teria dado de presente à então primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro. A medida deve ser somada ao inquérito da Polícia Federal, que deverá ser concluído em 30 dias. Além disso, a Frente Única dos Petroleiros pediu que seja apurada uma possível ligação do ex-presidente com a venda de uma refinaria na Bahia abaixo do preço de mercado. Representantes do Ministério Público Federal em São Paulo se reuniram com membros da Receita Federal e solicitaram mais informações sobre o caso das joias avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que seriam um presente do governo da Arábia Saudita à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias entraram no Brasil em outubro de 2021 na mochila de um assessor do ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, mas foram interceptadas pela equipe da Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Segundo o MPF, a Receita Federal apresentou denúncia sobre o caso das joias apenas no começo deste mês, através de um relato simples, após a divulgação da reportagem do jornal Estado de São Paulo. O MPF quer agora mais informações para saber como vai conduzir o caso. Quem também entrou na história foi a Frente Única de Petroleiros. A FPU apresentou denúncia e requer que o Ministério Público Federal apure possível ligação entre as joias dadas de presente pelo governo da Arábia Saudita à família Bolsonaro e a venda de uma refinaria na Bahia para o Fundo Soberano de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.
A refinaria Landulfo Alves, localizada no município de São Francisco do Conde, foi vendida por US$ 1 bilhão e 800 milhões em 2021. Mas, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, INEP, a refinaria foi vendida pela metade de seu valor de mercado. Além do INEP, analistas do banco BTG Pactual apontaram que o valor cobrado pela refinaria é abaixo do que foi projetado por eles. No pedido encaminhado ao MPF, a Frente Única dos Petroleiros ressalva que os Emirados Árabes, compradores da refinaria, e a Arábia Saudita, que teria dado o presente à família Bolsonaro, são países diferentes, mas destaca a proximidade geográfica e aliança estratégica entre os dois países. Além disso, frisa que em entrevista à imprensa, Bolsonaro disse que estava no Brasil quando o presente foi acertado lá nos Emirados Árabes. O PSOL e o Rede pedem apuração do caso e querem que a Justiça determine quebra de sigilo e busca e apreensão para evitar destruição de provas. A Polícia Federal tem 30 dias para concluir o inquérito que apura o caso. A investigação está sendo conduzida pela Delegacia de Combate a Crimes Fazendários da Superintendência de São Paulo e corre sob sigilo. Especialistas explicam quais crimes podem ter sido cometidos e as penas previstas. As condutas supostamente praticadas pelo ex-presidente da República e pelo seu ex-ministro, no caso das joias, podem configurar os crimes de peculato, descaminho e até mesmo lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros crimes que eventualmente possam ser identificados no curso da investigação. Se nós formos levar em consideração tão somente esses 3 primeiros crimes, as penas somadas podem alcançar até 30 anos. Em relação ao peculato, teria ocorrido uma apropriação indevida de valores, de bens, no caso das joias, em virtude das funções exercidas pelos envolvidos, cada um na sua área de atuação e respectiva responsabilidade. Além disso, em relação à tentativa de ludibriar o controle alfandegário da Receita Federal, o delito de descaminho. Seria possível, pelo menos, ali a sua discussão. E, por fim, quando se tentou ocultar a origem ilícita de bens, digamos que efetivamente tivessem tido esse objetivo, de se locupletar ilicitamente dessas joias que teriam um valor financeiro alto, haveria aqui o delito de lavagem de dinheiro. O especialista explica ainda que mesmo que Michele Bolsonaro tente devolver as joias à Arábia Saudita, hipótese que tem sido informada pela imprensa, ela poderá responder por crimes a depender do que concluir a investigação da polícia. No crime de peculato, a depender do momento processual, a reparação do dano pode afastar a responsabilização da ex-primeira-dama. Já em relação ao crime de descaminho, pouco importa essa reparação do dano, porque esse crime ele se consuma a partir do momento que o agente pratica a facilitação, independentemente de haver prejuízo ou não à administração. E o presidente Jair Bolsonaro recebeu pessoalmente um segundo pacote de joias da Arábia Saudita que chegou ao Brasil pelas mãos da comitiva do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No estojo estavam itens como relógio com pulseira couro, par de abotoaduras, anel e um tipo de rosário. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens de Bolsonaro, disse que o estojo, que valeria cerca de R$400 mil, está com ele em seu acervo privado. E mudando de assunto, nessa terça-feira, o Banco Central começou a liberar aquele dinheiro esquecido para pessoas físicas e jurídicas. E o dia foi de muitas filas virtuais de até 300 mil pessoas no mesmo instante, ali na frente de um computador. Os interessados tiveram que esperar até 3 horas pelo atendimento. Agora, Jaqueline Fonseca volta com essas informações para a gente. 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas têm valores a receber, segundo o Banco Central. Esse dinheiro é referente a fundos esquecidos junto a instituições financeiras ou bancos, contas que foram encerradas com saldo disponível ou tarifas pagas indevidamente. No total, 6 bilhões de reais poderão ser resgatados pelos beneficiários. Desta vez, herdeiros também poderão fazer a consulta e o resgate de valores esquecidos por pessoas que já morreram. Basta ter os dados da pessoa falecida. O site para fazer a consulta e o resgate é valoresareceber.bcb.gov.br.
O Banco Central destaca que este é o único meio para fazer a consulta e o resgate e não é necessário nenhum intermediário. Este é um alerta importante para evitar golpes. Como há um grande número de pessoas fazendo a consulta e pedindo o resgate, o Banco Central criou uma fila virtual. Basta entrar neste site, inserir o CPF e a data de nascimento e aguardar alguns minutos para consultar se você tem valores a receber e como fará o resgate. Repetindo, então, o site é valoresareceber.bcb.gov.br. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E olha só, a grande maioria das pessoas sofreu uma decepção ao saber que tem direito a alguns centavos ou reais. Mas, segundo o Banco Central, quase 650 mil brasileiros vão poder sacar cerca de R$1.000. Por isso, não deixe de consultar a página do Banco Central na internet. E o índice que a Fundação Getúlio Vargas criou para medir a evolução dos aluguéis desacelerou. Das 4 capitais que compõem o IVAR, houve queda em São Paulo e Porto Alegre e alta em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Agora quem traz as notícias para a gente é a repórter Bruna de Jaimo. A alta foi de 1,06% no mês de fevereiro. Esse percentual é mais baixo do que o registrado em janeiro, quando apresentou alta de 4,20%. Em 12 meses, o índice acumulou uma alta de 8,73%. Nos resultados das 4 capitais que fazem parte do índice, o aluguel em São Paulo registrou leve baixa, saindo dos 2,84% em janeiro para 2,10% em fevereiro. No Rio de Janeiro, o índice saiu de alta de 1,45% para elevação de 3,11% no período. Em Belo Horizonte, de alta de 0,72% para um aumento de 5,97%. E em Porto Alegre, de elevação de 10,15% para uma queda de 4,71%. No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 7,91% em São Paulo, 7,42% em Porto Alegre, 12,12% em Belo Horizonte e 9,10% no Rio de Janeiro. O IVAR foi desenvolvido para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil. A próxima divulgação vai acontecer no dia 5 de abril. Pelo menos 2 pessoas morreram e mais de 10 ficaram feridas em um incêndio que atingiu o cinema de um shopping em São Luís, no Maranhão. O fogo se espalhou pelas salas do cinema do shopping Rio Anil, no bairro Turu, na tarde dessa terça-feira. Ambos os corpos foram resgatados dos escombros. Dos feridos, ao menos 9 foram encaminhados para hospitais da rede pública e 4 para um hospital de rede particular de São Luís. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, alguns dos feridos foram socorridos com queimaduras de 2º e 3º graus. Em nota, o Rio Anil Shopping lamentou o ocorrido e diz que mobilizou todos os esforços necessários para prestar assistência e solidariedade às vítimas, suas famílias e demais clientes. As causas do incêndio estão sendo investigadas. E veja a seguir, 2 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um acidente ferroviário no norte do Cairo, capital do Egito. E nesse 8 de março, nós vamos conhecer a história de um gaúcho que dedica as horas vagas para ajudar mulheres desempregadas a conquistarem uma colocação no mercado de trabalho. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez nesse 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos de volta ao vivo, 8h47 pelo horário de Brasília, e voltamos com os destaques internacionais. De acordo com estimativas do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco, os danos materiais provocados pelos terremotos que atingiram a Turquia em fevereiro ultrapassam a quantia de 100 bilhões de dólares. O equivalente a 520 bilhões de reais.
A quantia é resultado de um cálculo do Banco Mundial, das Nações Unidas, da União Europeia e do governo turco. Está claro que só em danos materiais o valor ultrapassa 100 bilhões de dólares. Embora as estimativas se baseiem ainda em dados provisórios, o montante será apresentado em uma conferência de doadores prevista para 16 de março em Bruxelas, para ajudar a reconstrução. Atualmente, o apelo urgente para a construção de um fundo de $1 bilhão, lançado em 16 de fevereiro, atingiu apenas 9,6% do valor. De acordo com balanços não definitivos, o terremoto de magnitude 7,8, seguido horas depois por outro de magnitude 7,6, matou 46 mil pessoas e feriu 105 mil na Turquia. Também destruiu ou inutilizou 214 mil edifícios, alguns com mais de 10 andares, em 11 das 81 províncias da Turquia. O tremor também causou grandes danos na Síria, onde as autoridades estimam o número de mortos em quase 6 mil pessoas. 2 pessoas morreram e 16 ficaram feridas após um acidente ferroviário no norte do Cairo, capital do Egito. O Ministério da Saúde egípcio informou que o estado de saúde dos feridos é estável. A Autoridade Nacional de Ferrovias destacou que o acidente ocorreu quando o condutor de um trem de passageiros ultrapassou o sinal vermelho e o trem avançou pela linha de chegada, atingindo o para-choque ao final da via. Isso provocou o descarrilamento da locomotiva e do primeiro vagão. O Egito, país de 100 milhões de habitantes, registrou várias colisões e descarrilamentos mortais. A população acusa as autoridades de negligência. Os acidentes costumam ser atribuídos a problemas de infraestrutura e manutenção. E na Cisjordânia ocupada, pelo menos 6 pessoas morreram após uma operação das forças israelenses. De acordo com vários relatos, as forças israelenses cercaram uma casa no campo de refugiados de Jenin, o que resultou em confrontos com homens armados entrincheirados no local, mas também com combatentes palestinos fora da casa. Segundo testemunhas, militares israelenses dispararam 2 foguetes contra a casa sitiada. Pelo menos outras 26 pessoas ficaram feridas por disparos, 3 delas em estado grave. O exército israelense indicou em nota que estava realizando uma operação no campo de refugiados de Jenin, um bastião dos grupos armados palestinos. Em um comunicado, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, indicou que o exército havia eliminado o que qualificou de o abominável terrorista que matou em 26 de fevereiro 2 irmãos de 22 e 20 anos, residentes em uma colônia judaica no norte da Cisjordânia. A operação desta terça-feira ocorre em plena celebração da festividade judaica de Purim e em clima de tensão crescente desde o início do ano, pouco depois que o governo de Netanyahu, o mais à direita da história de Israel, assumiu o poder. Só este ano, o conflito custou a vida de 71 palestinos, incluindo adultos e menores de idade, assim como homens armados. Do lado israelense, morreram 13 adultos e menores, entre eles civis e membros das forças de segurança. Milhares de pessoas participaram de uma manifestação na Geórgia em rejeição a um projeto de lei sobre agentes estrangeiros. Os manifestantes acreditam que a nova medida é uma ferramenta para intimidar a mídia e também as ONGs. A polícia usou gás lacrimogênio para dispersar a multidão aglomerada em frente ao parlamento, onde os deputados aprovaram o projeto de lei em primeira leitura. A lei em questão obriga as organizações que recebem mais de 20% de suas receitas do exterior a se registrarem como agentes estrangeiros, sob pena de sanções. O texto é semelhante a uma lei aprovada na Rússia em 2012 e que silenciou vozes críticas, incluindo a mídia e organizações de oposição. A presidente da Geórgia, Salomé Zourabichvili, garantiu em um discurso em Nova York que apoia os manifestantes e pediu que o projeto, que ela vetará, seja revogado. A Geórgia, uma pequena ex-república soviética localizada no Cáucaso, quer fazer parte da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas essas aspirações são ofuscadas por várias medidas aprovadas pelo governo, que também levantou dúvidas sobre os laços com Moscou. Um relatório apresentado pelo Banco Mundial mostrou que, em 2022, apenas 97 países no mundo possuíam leis próprias que exigiam igualdade salarial entre homens e mulheres. O número representa 51% do total, mas isso não significa que a igualdade funcione de fato. Vamos conferir. O relatório anual intitulado Mulheres, Empresas e Direito do Banco Mundial
reforçou que as mudanças são lentas e a diferença entre quanto homens e mulheres ganham continua grande. Dos 190 países analisados pelo banco, apenas 97 possuem leis próprias que exigem a igualdade salarial entre os gêneros. Mas isso não significa que as leis funcionem na prática. Segundo um relatório global de desigualdades de gênero do Fórum Econômico Mundial, em 2021 as mulheres ganhavam 37% a menos que os homens, com as mesmas posições. Na edição de 2022, o levantamento do Fórum contou apenas com 5 países em uma lista de 146, com uma nota maior do que 0,8, para o critério que avalia a igualdade salarial para trabalhos iguais. A escala vai até 1 e nenhum país chegou a alcançar essa pontuação. A nota do Brasil neste quesito foi de 0,5 e o país ficou na posição 117 da lista. O governo brasileiro publicou no ano passado uma medida provisória, que foi depois convertida em lei e que passou a exigir paridade salarial entre homens e mulheres, que tenham a mesma função na mesma empresa. Mas os resultados dessa nova legislação ainda nem chegam a aparecer nos números, reforçando que há muito a ser feito quando o assunto é igualar direitos entre homens e mulheres. Mas olha só, aqui no Brasil as mulheres ainda são a maioria, ainda representam a maioria dos desempregados do país. Mas lá no Sul, elas têm uma ajuda especial nessa questão. No Dia Internacional da Mulher, nós vamos conhecer a história de um gaúcho que dedica ali as horas vagas para ajudar mulheres desempregadas a conquistarem uma colocação no mercado de trabalho. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. A bicicleta rosa chama a atenção por onde passa. A engenhoca, cheia de boas intenções, foi criada por este administrador gaúcho para celebrar o Dia Internacional da Mulher. É a bike delas, não somente para o Dia da Mulher, mas para todos os dias, porque todos os dias é o Dia da Mulher. A criação nasceu com um objetivo especial. Com a bike itinerante, o voluntário roda pela capital e região metropolitana do Rio Grande do Sul para ajudar mulheres que estão em busca de um trabalho. Entre os desempregados do país, as mulheres são maioria. Segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, elas representam 54% dos 8.600.000 brasileiros sem emprego. Elas deixam um currículo comigo. Eu arrecado esses currículos tudo de forma gratuita. Tiro cópias e saio distribuindo em empresas que estão contratando. Na bicicleta, Cacá ainda leva maquiagem, roupas e calçados que arrecada para doar a mulheres que não têm o que usar em uma entrevista de emprego. A maioria das mulheres que me procuram são mulheres vítimas de violência doméstica. Saíram de casa com a roupa do corpo, foram morar na casa de uma amiga, de um parente, e eu tento de alguma forma, através desses trabalhos voluntários, ajudar nessas guerreiras aí que estão em busca de dignidade. Dignidade que Cacá diz ter perdido no passado. Desempregado, morou nas ruas, passou fome, comeu comida do lixo, até conseguir uma nova oportunidade. E fui trabalhar numa agência de empregos. E foi ali onde tudo começou. Onde eu aprendi desde como elaborar um currículo, o que falar nas entrevistas de emprego, como se portar, se vestir nas entrevistas de emprego. E foi essa experiência que o administrador resolveu compartilhar, sempre com ações voluntárias bem criativas. Já fez o delivery de currículos, o varal do desempregado e até uma paródia com um álbum da Copa. E como eu já tenho muitos contatos com empresas e com agências de emprego, porque é natural, eu já faço isso há muitos anos, eu compartilho essas informações. Pelas redes sociais, Cacá conta que já recebeu retorno de aproximadamente 20.000 pessoas que dizem que conseguiram trabalho com a ajuda dele. 80% delas, mulheres. Mas a única coisa que eu falo, porque eu falava para mim mesmo, quando eu estava na rua, eu sempre disse, perca tudo menos a fé. O mundo ele dá voltas, ele gira, e hoje a gente está por cima, amanhã a gente está por baixo, a gente vai perder muitas coisas, a gente vai ganhar de volta. Então percam tudo, só não percam a fé. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. Até mais.